A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós vamos iniciar o nosso estudo número 4, o dia 4 de Uma Vida com Propósito. E o tema desse estudo, do dia 4, é Criado para Ser Eterno. Então, a leitura bíblica que nós vamos fazer para basear esse estudo está em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. No seu livro ou no seu PDF, está na versão Nova Linguagem Internacional. Eu vou ler aqui na linguagem corrigida, Almeida Corrigida, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E aqui fala, nessa versão, está escrito assim: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Então, esse título que fala Criado para Ser Eterno é para nos mostrar que a nossa vida não se resume apenas aqui na nossa vida terrestre, mas que nós vamos viver na eternidade. Quando Deus criou o homem, Ele criou a imagem e semelhança. E, é claro, imagem e semelhança também inclui o sopro da eternidade, o sopro de vida que Deus colocou em nós. Então, quando Ele soprou, o sopro é o Espírito dentro de nós. Ele também colocou dentro de nós a eternidade. E essa necessidade de adoração, essa necessidade de preencher o vazio do Espírito, só pode ser preenchido através da adoração a Deus, através do Senhor preenchendo o seu coração e a sua vida. E é por isso que essa necessidade mundial de todas as pessoas, e inclusive as dúvidas que surgem, as discussões filosóficas, sempre giram em torno do tema da morte, do tema da eternidade, do tema para onde vou, por que estou aqui. Então, o livro, o estudo A Vida com Propósito é para responder essas perguntas e também para despertar o nosso sentimento acerca da eternidade. Nós, sim, devemos viver o hoje pensando na eternidade. Nós, sim, devemos viver o hoje se preparando para a eternidade. Bom, aqui eu vou resumir algumas coisas, tá bom? Então é importante que você leia o capítulo na sua casa, porque tudo que eu vou ler aqui vai ser resumido, para que você possa, então, ter uma ideia do capítulo e a gente passar alguma coisa, também, alguma experiência que a gente possa ter adquirido nessa leitura. Então não deixe de ler. Nós estamos no dia 4, capítulo 4, Criado para Ser Eterno. Bom, então a nossa vida agora, ela é apenas um ensaio geral. Então você vai passar muito mais tempo na eternidade do que aqui na sua vida. Então aqui é um lugar de preparação, é como se fosse uma pré-escola, aqui é como se fosse um exame, é como se fosse um treinamento antes do jogo, é como se fosse a primeira volta de preparação antes da largada. Então essa é a nossa vida e ela é muito menor do que a eternidade, é apenas uma partícula, apenas um parênteses pequeno. Mas na nossa vida atual nós vamos decidir tudo o que vai acontecer daqui para frente na nossa eternidade. Deus colocou em nós o livre-arbítrio e as nossas escolhas farão toda a diferença aonde passaremos a eternidade. Então Thomas Browne disse: é apenas um parênteses na eternidade, tá bom? Bom, um dia nosso coração vai parar de bater, então será o fim do nosso corpo e do tempo do nosso mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação. Então nós vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, que é um texto que vai falar sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Vamos lá, o que diz aqui? Então diz assim, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 1, diz assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
E aqui também vai falar: por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a morte seja absorvida pela vida. Então, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você que aceitou a Cristo como seu Salvador, para que você tenha essa parte da eternidade em você e você enxergue que a sua vida é importante, que você não foi feito só para essa vida. Em 1 Coríntios também no capítulo 15 fala: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, precisamos entender que a nossa vida não se resume agora. Então, muitas vezes nós temos preocupações urgentes com coisas apenas dessa vida, como bens materiais, como já falei, como deixar um legado, como tentar bater recordes, mas o ideal é que você sempre pense que você foi criado para a eternidade. Então, quando você tem essa noção de eternidade, os seus valores vão mudar. E esse é o centro que eu vejo assim, a parte mais importante desse capítulo. Porque à luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro, o tempo, e passa a dar maior valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, a riqueza, realizações e prazeres. Então, suas prioridades vão ser reordenadas, né? Manter-se em dia com modismo, com tendências, né? Vai ser cansativo para você, vai ser um fardo e vai fazer você perder tempo. E muita coisa que foca nesse livro é a questão de você ganhar tempo, é de você remir o tempo, como disse o apóstolo Paulo, fazer exatamente aquilo que você foi, o propósito de Deus para sua vida, aquilo que você foi criado para fazer. E a palavra diz: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes. Antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora considero sem nenhum valor por causa do que Cristo fez. Isso foi o que Paulo falou diante de toda a sua história de vida, todo o seu currículo, tudo que ele já estudou, de como ele era mestre, doutor da lei, ensinado aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino da época até hoje, reconhecido pelos judeus até hoje como um dos maiores rabinos, um dos maiores instrutores da lei do Senhor. E Paulo foi instruído por ele, e com certeza Paulo era um dos alunos mais aplicados, e o seu vasto currículo, ele falou que isso não valeria de nada, porque Cristo fez uma obra muito maior na vida dele e o salvou, e o colocou e o recolocou realmente no caminho que ele deveria fazer, que era pregar o evangelho às pessoas da sua época. Então, você poderia ser, se você não acreditar que a nossa vida é eterna, ou seja, que você vai ter uma vida lá do outro lado, que você que você tem que prestar contas no futuro acerca das coisas que você está fazendo nessa vida, então você já poderia estar vivendo uma vida sem ser bom ou ético, não teria que se preocupar com consequências das suas ações e poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, fazer exatamente aquilo que você quer, né? E a gente vê que existe uma teologia, uma filosofia hedonista, dizendo que você tem que fazer tudo que te der prazer, que você tem que ser feliz a todo custo, e não é assim, né? Porque tudo que você vai fazer agora faz toda a diferença para a sua eternidade. Neste mesmo capítulo que nós lemos em 2 Coríntios, fala que nós, em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 4, no capítulo 5, se você ler na sua casa, você vai ver que é muito importante, fala sobre a eternidade, fala que todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Todas as nossas obras serão colocadas ali. Então, se você fez coisas fúteis, perdeu muito o seu tempo, não se dedicou à palavra de Deus, não se dedicou a conhecer ao Senhor, a prosseguir em conhecer o Senhor, então suas obras serão reduzidas em palha, em madeira, em feno, ou seja, quando elas passarem pelo fogo, elas serão queimadas, não valerão de nada.
Agora, se você fizer obras que são obras eternas, serão comparadas a ouro, prata, bronze, pedras preciosas, que quando passarem pelo fogo resistirão. Ou seja, nós temos que viver a nossa vida pensando no futuro, tá bom? Então, como será a eternidade com Deus? É uma pergunta que ele fez. Então, francamente, eu não tenho como te responder como será essa eternidade com Deus. O que nós temos são promessas de Deus. Que Ele nunca nos deixará órfãos, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pranto. É o que está escrito no livro de Apocalipse. Você lê o capítulo 20, o capítulo 21, 22, que fala da Nova Jerusalém. Ele fala lá no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu vou preparar um lugar. Então, diz que Ele vai preparar um lugar na eternidade para nós, com muitas moradas, onde não haverá mais sofrimento. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,9 assim: este é o significado das Escrituras, que nenhum mero homem jamais viu, ouviu e nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então, há coisas que o olho não viu, nem desceu o coração ao homem, são o que Deus tem preparado para nós. Coisas maravilhosas. Então, assim, realmente, como você explicaria para uma formiga o que é a internet? Não tem como explicar. Como você viajaria há 200 anos atrás e explicaria para uma pessoa o celular? Também ele não poderia entender que o celular hoje ele conecta na internet, que ele tem todas as informações do mundo contidas ali, que ele tira foto, que ele se comunica com várias pessoas. Então, seria impossível explicar. Então, ainda mais a eternidade, é algo impossível e improvável. E quando Paulo subiu, né, até o terceiro céu, ele fala que se no corpo não sei, mas ele viu coisas inefáveis, coisas que ele não poderia dizer aos homens, de tão maravilhosas que era, que não havia palavras que ele pudesse, nessa vida, descrever as coisas que ele viu. Então, nós temos algo, sim, muito importante, nós temos algo maravilhoso nos esperando na eternidade, mas tudo isso depende das decisões que você vai tomar agora, né? E você tem o livre-arbítrio para isso. Então, Jesus ainda fala em Mateus 25:34, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês antes da criação do mundo. Então, já está preparado para você, é para você. Então, nós fomos sim criados para a eternidade. Então, a única vez em que os homens realmente pensam sobre a eternidade, da onde vão passar a eternidade, o que vai ser depois dessa vida, é na morte. Então, infelizmente, as pessoas só pensam nisso na hora do enterro, né? E mesmo assim, nessas ocasiões, são pensamentos carregados em sentimentalismo, superficiais, baseados na ignorância, né? Então, você pode achar que é mórbido pensar na morte, né? Mas, na verdade, não é saudável viver negando-a, como se ela fosse inevitável. Então, somente um tolo passaria a vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Então, é inevitável. Assim como a criança no ventre passa seus 9 meses, uma preparação, e sabe que ali é só um pequeno período da sua vida, né? Deveria ser, sempre é, naturalmente é, né? Em Hebreus 13:14, este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu, tá bom? Então é isso. Resumindo esse livro, ele fala sobre essa preocupação que nós temos que ter e essa prioridade que nós devemos ter na eternidade. É isso que importa para nós e nós devemos gastar as nossas energias, o nosso tempo, as nossas forças, nossos dons e nossos talentos para realmente atingir o coração de Deus com as nossas boas obras, com a preocupação de que nós temos que dar conta pelos nossos atos e isso vai depender de onde nós passaremos a eternidade. Então, você que não aceitou a Cristo como seu Salvador, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele está nesse tempo, no tempo da graça,
de braços abertos, de portas abertas, te esperando, né, para que você seja recebido na família do Senhor, na família eterna, tá bom? Ele não veio para condenar o mundo, e sim para salvar todos aqueles que se haviam perdido, tá bom? E você que já é evangélico, que já é crente, que crê em Jesus Cristo, nós não somos salvos pelas nossas religiões, pelas nossas opções religiosas, mas nós somos salvos sim pela fé em Jesus Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, pela comunhão que nós temos com ele. E você que realmente tem meditado nessas lições e tem visto que é necessário que você reorganize a sua vida, então que você possa readequar a sua vida e começar a pensar nas coisas prioritárias, que é pensar na eternidade, que é pensar que você não está aqui para sempre, que um dia sim você vai morrer, que nós temos pouco tempo nessa vida e que precisamos fazer o melhor, como se fosse o último dia da nossa história, tá bom? Então, para terminar, 1 João capítulo 2, verso 17 diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, seus desejos, os seus pecados, a sua cobiça. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Então a pergunta, já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que eu devo parar de fazer e qual é a única coisa que devo começar a fazer? Então é essa a pergunta que eu quero deixar para você, sendo que você foi criado para a eternidade, você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo. Então chegou a hora de pensar, Deus, ele me ama, ele enviou seu filho para me salvar, ele me deu as respostas que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que está aqui, ó. Coisas que veio, uma carta de amor que veio do coração de Deus para você, para explicar, para te mostrar a verdade, para te mostrar que ele te ama. Então, chegou a hora de pensar nisso. Chegou a hora de realmente você olhar para o seu pai e dar a ele o prazer, dar a ele realmente a alegria que ele tanto quer ver nos seus filhos amados. Então, que o amor de Deus e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e até mais para o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.